Jornal do Boçal. Oferecimento. Cimentos. Bom dia, estamos de volta com o Jornal do Boçal. Em comemoração do mês de independência, estamos contando um pouco da história do Brasil e hoje vamos contar sobre a Confederação do Equador. Vamos com o Ricardo para mais detalhes. É isso mesmo, Vitor. Estamos aqui com o especialista Bernardo. Ele é um historiador que trabalha em conjunto com outros dois historiadores. Bernardo, você poderia nos dizer mais sobre essa revolução? Claro. Naquela época, o Brasil estava passando por um momento de crise econômica, porque ele herdou as dívidas de Portugal quando se proclamou independente, principalmente as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Estava acontecendo várias revoltas e você tem um gasto econômico muito grande para combater essas revoltas, para acabar com elas. E naquele mesmo ano, 1824, estava acontecendo a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi desastrosa para o Brasil porque Dom Pedro I endividou muito o Brasil para tentar ganhar a guerra. E mesmo assim ele não conseguiu. E o Brasil também passava por um momento de grande instabilidade política. Por causa da recente independência, fazia 2 anos que ele era independente, e por causa da outorga da Constituição de 1824. A outorga da Constituição de 1824, junto com as altas cargas tributárias que eram impostas pelo governo, a inspiração pelos levantes de 1817 e a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823 formam os principais motivos que causaram a Confederação do Equador. Mas a gota d'água mesmo para a Confederação do Equador acontecer foi quando Dom Pedro I, depois o então governador da província, Manuel de Carvalho Paz de Andrade, e isso fez com que os pernambucanos sentissem o peso do autoritarismo real vivido naquela época. Esse foi o último acontecimento que antecedeu a formação da Confederação do Equador, que ficou conhecida por esse nome por causa da sua proximidade geográfica com a linha do Equador. O movimento tinha um caráter antimonarquista, republicano e liberal. Os revoltosos defendiam a liberdade de imprensa e um governo liberal e federativo para o Brasil. Eles também buscaram criar uma nova constituição de caráter republicano e liberal, e o governo resolveu abolir a escravidão. Um dos principais líderes do movimento da Confederação do Equador era Manuel de Carvalho e Frei Caneca, ambos republicanos, e participaram na Revolução Pernambucana de 1817 e foram perdoados. Manuel de Carvalho participava como um dos principais líderes do movimento, e Frei Caneca, denunciando o autoritarismo do governo, usava o seu jornal, Tifes Pernambucanos, como forma de propagar ideias republicanas para o resto do povo. Uma curiosidade do Frei Caneca é que a pena de morte dele original era de enforcamento, mas logo após a recusão de um carrasco a enforcar Frei Caneca, ele foi morto por fuzilamento. Logo após, o movimento ganhou mais força e mais corpo, ganhando a adesão de vários estados como Rio Grande do Norte, Ceará e Piraíba. O novo governo procurou organizar forças junto com os estados que aderiram ao movimento com as tropas imperiais. Depois estabelecidas as primeiras ações da Confederação do Equador, alguns de seus líderes decidiram abandoná-lo do movimento. Isso aconteceu porque alguns integrantes do movimento, como Frei Caneca, Cipriano Barata e Emiliano Munducuru, defendiam a radicalização de algumas ações do novo governo. Eles acreditavam que a ampliação de direitos políticos e reformas no campo social eram medidas urgentes do novo poder estabelecido. Assim, os integrantes da elite que apoiaram a Confederação se retiraram do levante e, assim,
o movimento foi perdendo força. Para piorar a situação, o governo imperial tomou medidas severas contra o movimento separatista. Dom Pedro I pediu um empréstimo aos ingleses e contratou mercenários ingleses para que lutassem contra os revoltosos. Dessa forma, a Confederação do Equador, que não resistiu ao enfraquecimento interno e a dura reação imperial, chegou ao fim. Uma das punições foi a retirada da comarca do Rio de São Francisco, que é o atual Oeste Baiano, território de Pernambuco. Obrigado, Ricardo e equipe. A seguir, mais detalhes sobre o desastre de Mariana.